Bem, queridos povos aborígenes, acho que já é hora de alguém falar sinceramente com vocês. Antes de começar este vídeo, deixe-me dizer claramente: eu, como alguém que não é nativo desta terra, reconheço e admito plenamente que os aborígenes e os habitantes das ilhas do Estreito de Torres são os verdadeiros donos desta terra. Não conheço australiano que não reconheça ou respeite esse fato. Eu reconheço que a cultura aborígene é a cultura mais antiga em existência, com cerca de 55 a 60 mil anos de idade. Mas também reconheço o fato de que a Austrália, que todos nós amamos e vivemos, foi criada por colonos britânicos. A Austrália tem sua própria história única. Às vezes é motivo de orgulho e às vezes precisamos reconhecer como capítulos sombrios da história. Mas seja o que for que a Austrália seja hoje, é um país lindo, tanto que pessoas do mundo inteiro querem vir para cá e viver aqui. No entanto, isso tem um custo. Temos pessoas oportunistas chegando, aproveitando-se da sua boa índole. Há pessoas que estão explorando você e semeando a discórdia entre as duas comunidades mais antigas que vivem na Austrália, a comunidade aborígene e os colonos europeus. Tudo o que construímos, tudo o que a Austrália é, tudo o que a Austrália é hoje, foi construído com a cooperação entre essas duas comunidades. Mas ultimamente, quando a Austrália se tornou multicultural, ela convidou pessoas que são ingratas e oportunistas. Sobre o que falo? Vou mostrar essas pessoas para você. Ok, olhe para essa mulher, olhe para o lenço dela. Ele é feito com a bandeira aborígene e a cafié. Por quê? Ela é uma muçulmana que usa hijab. Ela é muçulmana. Eles estão aqui para te explorar. De repente, a palavra colonialismo se tornou a palavra favorita deles. Quem são essas pessoas para falar contra o colonialismo? Eles colonizaram o norte da África, o Oriente Médio, a Índia. Eles foram tão longe quanto puderam, chegaram até a Espanha e estavam indo para a França também, até serem derrotados por Carlos Martel. Deixa eu te contar uma coisa. Vou te contar algo. Essas pessoas não respeitam a cultura aborígene. Eles não têm nenhum interesse em você. Eles têm apenas um interesse, que é propagar sua ordem mundial islâmica e estabelecer um califado. Sabe de uma coisa? Teologicamente e religiosamente, Alá, que é o Deus deles, ou o próprio Islã, permitiu que eles fossem um pouco tolerantes apenas com duas comunidades. Sabe quais são essas duas comunidades? Judeus e cristãos. E a terceira eram os sabeus, mas eles foram extintos. É isso, judeus e cristãos. A religião deles permite que apenas esses vivam. A religião deles só permite tolerância com judeus e cristãos, e é possível ver o quanto são tolerantes com eles. Eles os chamam de dhimis. Em outras palavras, cidadãos de segunda classe. Todos os outros têm apenas duas opções: ou se converter ao Islã ou ser decapitado. É isso. É isso, pessoal. E vocês acham que essas pessoas se importam com vocês? Eles não se importam com vocês, só querem explorá-los. Digo isso com certeza, pois pertenço a essa cultura e religião e querem me decapitar. Sabe por quê? Não concordo com a religião deles. Acredito que Maomé foi um falso profeta. Só isso já basta para que eu seja decapitado. O que faz vocês acharem que eles serão tolerantes com vocês? O islamismo odeia os politeístas. O islamismo até odeia judeus e cristãos, mas como eles são povos do livro, ou seja, são primos das religiões abraâmicas, por isso podem viver como cidadãos de segunda classe, conhecidos como dhimis. Um luxo que não é concedido a outras comunidades. Hindus ou se convertem ou morrem. Aborígenes, eles considerariam você um sub-humano. Não estou exagerando nisso. Veja a história deles. Todos os países que conquistaram tiveram sua cultura indígena destruída. Apenas os indianos sobreviveram a eles. Só os indianos, pois eram muitos. Não conseguiram matar todos. Apesar de ter feito montanhas de crânios deles na Idade Média, eles não são leais a você e não se importam. Esse é o novo golpe deles. Eles entram, eles exploram as divisões em qualquer sociedade. Estão fazendo a mesma coisa com os nativos americanos e os povos originários do Canadá. Por que seria diferente com você? Fazem o mesmo com você. Entendo que a comunidade aborígene tem muitas queixas com a Austrália branca, mas não estamos evoluindo? Não estamos avançando? Não estamos seguindo em frente? E você, o que te faz pensar que essas pessoas podem querer o seu bem? Como eu disse, venho dessa cultura, eu conheço essa religião. Escrevi um livro sobre esse assunto. Essas pessoas estão interessadas em uma única coisa e somente nisso, que é como espalhar o Islã e estabelecer o califado.
E nesse califado, homossexuais são jogados dos telhados. Infiéis, exceto judeus e cristãos, devem ser mortos a menos que se convertam ao Islã. Judeus e cristãos precisam viver como dhimis, pagando o imposto jizya, o tributo cobrado de não muçulmanos, sendo cidadãos de segunda classe. Mulheres, observem como as mulheres deles se vestem. Isso é apenas uma fachada por enquanto. Eles fazem elas se vestirem assim. Você não precisa me ouvir. Seria bom se ouvisse, mas se não quiser, tudo bem. Ouçam o que eles mesmos dizem. Tenho milhares desses vídeos. Eles vão te dizer quem eles são. Nós não dizemos que o Islã está aqui para coexistir com várias religiões diferentes, e todos nós podemos simplesmente dar as mãos e ser amigos. Esta religião foi enviada para dominar, para eliminar, para acabar com todas as outras religiões. Eliminar, acabar com ela. Foi exatamente isso que Maomé fez. É exatamente isso que eles vêm fazendo nos últimos 1400 anos até serem repelidos. Fazer com que as pessoas abandonem todas as religiões e aceitem o Islã. É isso. E se isso exigir lutar para alcançá-lo, então exige lutar para alcançá-lo. Porque o maior propósito pelo qual a jihad foi legislada é tornar a palavra de Allah a mais elevada e a palavra dos descrentes a mais baixa, mesmo que os descrentes odeiem isso. Não temos vergonha de dizer isso e não achamos que devamos ter vergonha. Eles nem escondem isso porque são obrigados. Por que acha que vão se importar com você? Como eu disse, qualquer queixa ou problema que você tenha com a comunidade da Austrália ou o governo australiano, tudo bem. Mas isso é entre você e o Estado australiano. Não esses comunistas, não esses socialistas e não esses islamistas. Neste momento, os comunistas socialistas se uniram a esses islamistas em nome de estamos lutando contra a opressão. Eles são os maiores opressores. O outro grupo, os comunistas, olhe para a história deles. Stalin, 20 milhões mortos, Pol Pot, Mao. Eles mataram no século XX mais pessoas do que qualquer outro grupo político. Só o Islã matou mais pessoas do que os comunistas, mas apenas porque eles tiveram uma vantagem de 1300 anos. Só isso. Esses dois estão entre as comunidades ou ideologias políticas que mais cometeram assassinatos em massa e fingem se importar com os direitos humanos. Eles não ligam para os direitos humanos. Agora vou encerrar este vídeo novamente. Como disse, pertenço a essa cultura. Eu entendo essa cultura. Essas pessoas não são leais a você. Elas não se importam com você. Elas não dão a mínima para você. Elas estão te usando apenas para destruir o Ocidente. É isso. Não há outra intenção. E se você acha que são só algumas poucas pessoas, está enganado. Não, eles estão em todo lugar. Olha isso. Eles estão aqui na Austrália também. Queremos ver a Sharia sendo implementada e queremos ver o califado do Islã existindo. Então precisamos lutar por isso. Quando os muçulmanos estiverem em uma posição de força, então eles poderão começar a exercer o poder. E foi aí que fui recrutado na mesquita pela Irmandade Muçulmana. E agora eles me aceitaram. E eu estava sendo treinado para o que é chamado de jihad civilizacional ou jihad furtiva, que é infiltrar a cultura por dentro e cumprir as ordens da Irmandade Muçulmana. É isso. Porque a nossa agenda era trazer a Sharia, que é a Constituição Islâmica, para as nações. Assim que a Sharia for estabelecida, poderemos dominar o mundo inteiro por meio dela, sem armas. Esse é o plano. Veja, ele mesmo disse. Com força poderiam começar a exercer o poder. Eles só estão esperando para aumentar o número deles. É por isso, olhe para essas pessoas. Elas vivem aqui. Elas estão aqui. Eles estão na Austrália. Repito, se o Islã tivesse conquistado a Austrália, nenhum aborígene estaria vivo hoje. Não, eles teriam matado todos. Eles teriam eliminado todos ou eles teriam se convertido ao Islã. É isso. A cultura aborígene que o Ocidente respeita, que a Austrália e o governo australiano se esforçam tanto para manter viva. Não estou dizendo que é perfeito, mas se em vez do governo australiano ou do homem branco fossem os muçulmanos, a cultura aborígene não teria sobrevivido. Veja essas pessoas, não são leais a ninguém. Ouça o que dizem. Eles nem sequer são leais à mão que os alimenta. Você tem o direito de ficar com raiva. Você tem o direito de ser ouvido. Não deixe que aqueles que já estão derrotados por dentro te silenciem. Eles estão derrotados por dentro. O Ocidente está derrotado por dentro. É por isso que eles estão aqui. Eles estão aqui para espalhar fitna.
Fitna significa discórdia no vocabulário islâmico. Por isso eles estão aqui. Esqueça o apelo por unidade e força. Da próxima vez que você vir um político que apoiou o genocídio sendo convidado para algum lugar, ele não é bem-vindo. Eles não são bem-vindos. Vai se fuder. Este não é o seu país. Continue tentando isso. Continue assim. E olha, eles não se importam. Eles realmente não se importam. Eles estão preparados. Eles já vêm preparados. Eles sabem o pior que pode acontecer. Perder a cidadania australiana e ser deportado. Tudo bem, ele não se importa. Você não tem o direito de nos dizer isso. Nós não precisamos ser leais à sua causa patética em Gaza. Nós não nos importamos com a sua causa patética. Muito bem, Israel. Força, Israel. Mantenham os bárbaros fora. Não deixem eles entrar. Não há tempo para fazer um discurso. Lembre-se, o código, e não apenas um homem, tem que ser centenas de homens e mulheres. O código é Palestina livre. Palestina livre. Que se dane a Palestina. Palestina livre, Palestina livre. É isso. Só são leais a essa causa. Ouça esse cara. Tudo se resume à sua disposição de se sacrificar. Como os palestinos que vemos hoje, há quantos anos eles lutam? Há mais de 80 anos. Não é algo de curto prazo. Espero que lutem por mais 80 anos. Lute, aliás. Não espero que, se não acontecer até 2026, porque estamos passando por isso, estamos passando por isso até, 2027, 2028, 2029, e vamos fazer o impeachment por nossa. Veja quantos australianos brancos assistem isso agora. Estão criando seus próprios enclaves e exércitos para espalhar fitna e caos. É para isso que eles estão aqui. Eles só se importam com seus próprios objetivos. Eles não se importam com você. Então, a resistência é algo que precisa continuar. Eles também exploram a comunidade LGBTQ. Às vezes, quer dizer, nem todos eles. Olha esse cara. É importante que a gente não comemore o dia em que começou o genocídio, o início das mortes, dos deslocamentos, dos estupros. Ele está falando do dia 26 de janeiro. Eles sabem disso. Eles sabem que esse é o seu calcanhar de Aquiles. Eles sabem como podem explorar isso. Como eu disse, ele é muçulmano. Ele não se importa com você. Acho que ele nem conhecia os aborígenes antes de chegar aqui. Não se importa. Eles estão aqui só para explorar isso, só para usar isso. A religião dele já cometeu mais estupros, assassinatos e genocídios do que qualquer outra comunidade. Os comunistas ficam bem atrás em segundo lugar. Quero dizer, bem atrás. Sobre ser um ser humano que tem sentimentos de verdade, que não comemoraria enquanto está em cima do corpo de outra pessoa. Você não aceitaria que isso acontecesse com você. Foi exatamente isso que Maomé fez. Pessoas sem vergonha. Pessoas sem vergonha. Esse é ele com todos esses jihadistas. Todos esses jihadistas. Desculpe sem querer deixar esse vídeo muito longo. Esses caras não se importam com você. Por favor, qualquer que seja o seu problema, resolva por conta própria. Isso é entre a comunidade da Austrália ou o governo australiano. E você não deve deixar essas hienas oportunistas se aproveitarem de você e te explorarem.